welcome! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. A gente está agora na nossa aula 25.1, já chegando aí no meio, já próximo do fim da nossa unidade 2, da nossa second season, da nossa segunda temporada. E olha só, a gente vai até qual aula da segunda temporada? Não sei, eu acredito ser até mais aula 30 e alguma coisa, ou antes disso, não estou lembrada agora. Mas a gente já está caminhando bem essa segunda unidade e a gente está na aula 25 e a última aula de modal verbs, de verbos modais, que eu trouxe aqui para vocês mais dois verbos. Esses dois verbos, a gente está bem com eles bem aqui, ó. De uma forma bem formal é o should e o would, só que aqui ele está como shoulda ou woulda. E a gente vai entender o que significa isso, que é uma forma bem formal de usar esses dois verbos aqui. Lá pro fim da aula eu vou deixar para explicar isso, eu trouxe uma explicação para você, tá? Shoulda, woulda é o título da nossa aula 25 e vamos falar sobre os modal verbs should and would, que são dois verbos modais muito utilizados na língua inglesa, ele tem diversos significados. O should e o would são usados em diversas situações e a gente vai ver isso começando agora. Mas vamos relembrar, antes de começar com o nosso verbo should, que os verbos modais, categoria de verbos mais fáceis da língua inglesa, por justamente não ter flexão verbal, por ser verbos que eles mesmos são os auxiliares deles mesmos, na hora de fazer perguntas são eles que passam para frente. A não ser que você tenha um pronome interrogativo, né? Porque sempre quando tem um pronome interrogativo, tu sabe que eu já falei que você coloca na frente de qualquer verbo para fazer pergunta. Agora, perguntas de sim ou não, yes or no questions, que você usa inclusive com short answers, você sempre vai utilizar os auxiliares na frente, que aqui no caso são os próprios verbos modais. O should é um dos verbos mais utilizados da língua inglesa, verbo modal, e é um dos meus favoritos também. Eu acho ele bonitinho, na hora de falar você fala should, e ele tem uns significados bem legais. Ele pode ser traduzido como deve, deveria, basicamente a tradução do should. Tudo bem? Eu dei uma breve passada nele na aula passada, uma breve passadinha assim comentada, porque tem um verbo modal chamado ought to, que é aquele verbo que é o único que utiliza a partícula to, e ele se assemelha bastante ao verbo should, eles podem ser intercambiáveis também. Então vamos lá, falando do should aqui como verbo modal. Ele passa a ideia de conselho ou recomendação. É a primeira ideia que a gente vai falar do verbo should, essa ideia de conselho ou recomendação. E até uma ideia aqui também de opinião, que eu deixei aqui embaixo para vocês. Então, olha essa frase aqui. You shouldn't drive so fast. É uma frase na negativa. E eu sei que é na negativa porque a gente está aqui utilizando a forma contracta do verbo should. Mais a partícula negativa de verbo de negação, not. Você pode fazer a contração desses dois verbos, pode tranquilamente. Tem umas contrações de alguns modais que eles não são utilizados, que a gente viu na aula passada, e tem a contração do may, que não existe, né? E algumas contrações não são muito utilizadas, como a contração do must, do might, mas elas existem, mas não são tão utilizadas quanto a do can, quanto a do could, que são outros verbos que a gente viu. Agora, do should, ele é muito utilizado, que é o shouldn't, que é a questão do não deve, não deveria. E aqui, para expressar a ideia de quê? De um conselho, que seria mais um conselho, porque ninguém merece dividir não, eu ia falar dirigir tão rápido, porque você pode acontecer um acidente, né? Pode acontecer alguma coisa, e às vezes a sua pressa é a sua maior inimiga na questão do trânsito, né? O trânsito é um lugar que você tem que prestar bastante atenção e dirigir rápido não é muito legal. Então, you shouldn't drive so fast. Fica aí com a ideia de conselho e você usa o should juntamente com o verbo drive, que é esse aqui que é o verbo principal da parada toda. É ele aqui que vai sofrer essa alteração através do should, essa alteração de sentido, porque vai continuar significando drive, mas só que a ideia aqui vai ser você não deveria dirigir tão rápido. Não é uma coisa assim que é só dirigir. A ideia é que é não dirigir. No caso, não dirigir não. Você não deveria dirigir tão rápido. Então, tem essa carga por causa do shouldn't. Você também poderia falar you should not drive so fast. Que é quando você coloca o verbo modal com a partícula negativa separadamente, está mais correto ainda. Porque quando você coloca na forma contracta, é uma forma bastante utilizada, mas não é tão correta. É informal demais. Saiba disso, mas tudo bem, a gente usa no dia a dia. Temos aqui, it's an amazing book, you should read it.
Ou seja, aqui a gente está falando de uma recomendação. Trouxe uma frase com uma ideia de recomendação, porque veja bem, a pessoa diz aqui, é um livro maravilhoso. Aqui o adjetivo amazing. Amazing é maravilhoso. Então, it's an amazing book. You should read it. Você deveria ler. E esse deveria, ele está trazendo uma ideia de quê? De recomendação. Aqui nessa frase não é uma ideia assim que poderia passar outros tipos de ideias que a gente vai ver daqui a pouco que o should passa, mas nesse contexto aqui é uma recomendação. Ele pode mudar o sentido dependendo do contexto, porque tudo no verbo modal, dos verbos modais, tem a ver com o contexto que você está inserido, que você vai entender qual é o tipo de ideia que essa pessoa está passando, o interlocutor está passando, a pessoa que está falando com você está passando, é muito no contexto. E temos aqui embaixo uma pergunta, então já trouxe aqui todas as formas aqui do should, que é a forma afirmativa, que é essa primeira aqui, a forma negativa, que é a segunda, no caso que é a primeira, a forma afirmativa que é a segunda, e a forma interrogativa, que é essa terceira bem aqui, onde você vai fazer a pergunta utilizando o should na frente. O should vai para frente para fazer a pergunta, porque todos os verbos modais, eles vão para frente fazer a pergunta, eles são os próprios auxiliares. Tanto é que eles são conhecidos como auxiliaries, né? De verbos modais. Eles são conhecidos como a questão dos auxiliares. Então, temos aqui o should I buy a train or bus ticket? É uma pergunta. E eu estou fazendo o quê? Eu estou pedindo uma opinião, porque eu estou na dúvida. Então, eu deveria comprar uma passagem de trem ou de ônibus? Eu queria que alguém me ajudasse a responder essa dúvida que eu tenho. Então, uma dúvida gerou aí uma questão de uma pergunta para pedir uma opinião. Should I buy a train or a bus ticket? I don't know, eu não sei como eu deveria, o que eu deveria comprar. Então, o should na frente para fazer pergunta, depois o sujeito I, que sempre vem na hora da sua pergunta, o verbo principal, nada de auxiliar, o auxiliar está sendo esse aqui, né? O principal é o buy, que é o comprar, e logo em seguida a gente tem o resto da frase, que é a train or bus ticket, que é a questão lá do ticket, né? É isso aí, que em português me sumiu, acabou de sumir a tradução da palavra ticket, que é exatamente essa questão que você está pensando, que eu acabei de falar e esqueci novamente. É incrível minha memória. Mas vamos lá. Frases afirmativas, negativas e interrogativas mostrada para vocês, o que na verdade não muda. Todo verbo modal vai ter essa mesma situação. Se fosse um outro verbo modal aqui na pergunta, ele também estaria aqui na mesma posição que o should. Então, todos são iguais a essa questão de posição na frase, ok? Então, tendo dito isso, falamos aqui sobre a ideia de conselho, recomendação do should. Vamos passar para a segunda ideia. A segunda ideia é o quê? É passar a ideia de uma expectativa. Tá aí uma expectativa. Como é que você imagina uma expectativa usando should? Olha só. He should get home in few minutes. He should get home in few minutes. O que é isso? Ele deve chegar em casa em 5 minutos. Então, essa ideia aí vai ser o deve, né? Ele deve chegar em casa em 5 minutos. Aqui, você não deve dirigir tão rápido, você não deveria dirigir tão rápido, dependendo aí, a gente pode falar dos dois tipos, a gente acaba falando dos dois tipos mesmo. Aqui, he should get home in a few minutes. Aqui a gente fala, ele não deveria, ou ele não, aliás, ele deve, que não deveria, né? Ele deve chegar em casa em alguns minutos. É a expectativa que eu tenho, baseado nas informações que eu sei sobre essa pessoa, que ela nunca atrasa, ou que ela sempre costuma chegar em tal horário, então daqui a pouco vai dar o horário que ela chega, então eu coloco aí uma expectativa de algo que eu já conheço em relação à situação ou à pessoa. Então, aqui o should, ele vai passar essa ideia de expectativa por conta disso. Então, we don't have to worry about our parents. We don't have to worry about our parents. Quase que não sai, ficou doido. O que é isso? Uma frase na negativa, só que na negativa que está o quê? Que está aqui no simple present. Então, não é porque você está fazendo uma frase no verbo modal, com o verbo modal, que você não pode trazer outros tempos verbais no meio, tá, gente? Aqui, tanto é que eu trago exemplos para vocês, mostrando aqui, ó, temos duas frases. A primeira está aqui no simple present. We don't have, com o verbo to have. Então, na negativa, we don't have to worry. A gente não deve, inclusive, a gente está aqui usando o have to, né? Que é essa questão do have to, que também é um verbo modal. We don't have to worry about our parents. Nós não deveríamos, ou nós não devemos nos preocupar. Aliás, nós não temos que nos preocupar, mas também pode ser ideia de dever, né? Porque o have to é essa questão do ter que, né? Que implica um sentido aí de
de uma necessidade. Nós não devemos nos... Tá vendo? Eu tô com devemos na cabeça. Nós não temos que nos preocupar com os nossos pais. Agora sim é o devemos. They should be fine. Eles devem estar bem. Eles quem? Os nossos pais. Our parents devem estar bem. Então, essa ideia de expectativa. Por que eu acho que eles estão bem? Porque eles sabem se cuidar, porque eles vivem bem, né? Não temos que nos preocupar. Então, passa muito na questão do contexto também, que é muito importante aqui. Por isso que eu estou explicando as situações de um por um para você entender o que eu estou querendo dizer. Então, na próxima temos aqui, there should be a knife in the drawer. Ou seja, isso aqui é uma gaveta, o drawer. E temos aqui o quê? Uma knife, uma faca. Então, eu tenho expectativa de que lá tem uma faca, porque eu guardo faca onde? Na gaveta. Né? Então, mais expectativa que isso não tem, né? Então, se eu guardo na gaveta é porque tem que estar lá. Então, there should be. Então, deve ter. There should be vai ser o deve ter, né? Uma faca aí na gaveta. Porque o there, a gente usa muito a questão do there to be para falar de quê? Para falar de ter no sentido de existência. A gente aprendeu o there is, o there are, o there were, there was, tanto na afirmativa, na negativa, tanto no presente e no passado, e também no futuro que é there will be. Mas aí quando a gente vai falar de verbo modal, a gente vai colocar aqui o should no lugar do will, né? Porque a gente está falando do should, então vai ficar o be aqui na sua forma base, porque no futuro o there fica com will be e o be na forma base também. Mas aqui o should vai ser colocado no lugar de will, porque a gente está falando aqui de quê? De dever. Então, there should be vai ser deve ser ou deve estar. Mas como é que a gente está falando de faca na gaveta? A gente está falando de quê? De estar. E não deve ser faca na gaveta. Então, tudo tem a ver com o contexto. There should be a knife in the drawer. É isso, eu criei uma expectativa usando o should. Interessante, né? Vamos para mais uma informação sobre o should, que é justamente com a ideia de probabilidade. Eu olhando aqui a nossa aula e fico às vezes pensando, deveria aumentar a letra dessas frases. Coloquei no 24, mas eu acho que um 28 seria melhor, né? Para ficar maior para vocês. Mas, de qualquer forma, espero que vocês consigam chegar. Na probabilidade, a gente tem a frase I think it should stay rainy all weekend. Então, o que é essa probabilidade? De que algo pode ou não acontecer, né? Probabilidade de algo acontecer pode ser pouca, pode ser grande, e a gente usa o should para isso. Então, aqui a ideia é I think, eu acho, né? Eu penso aí, it should stay. Então, stay é o verbo principal, should é o meu verbo modal, it é o sujeito, e aqui eu tenho um início onde eu falo que eu acho, então eu preciso colocar o eu, I think, eu acho. O think é o verbo pensar, mas também tem essa ideia de achar. Então, eu acho que deve chover, né, ou deve ficar chuvoso, porque a palavra rainy é essa questão de chuvoso, chuvosa. All weekend, a semana inteira. Não, final de semana, o fim de semana inteiro. Final de semana é bom, é? O fim de semana inteiro, que ninguém merece, né? Esse final de semana passado, aqui em Porto Velho, choveu bastante na sexta e no sábado à noite. Foi assim um evento canônico, porque faz tempo que não fazia isso. Temos aqui, I should arrive in 5 minutes. Temos uma outra ideia aqui de probabilidade. Por quê? Aqui a ideia é o seguinte, eu devo chegar em 5 minutos. Também lembra muito dessa ideia da expectativa. Eu tenho essa expectativa de chegar em 5 minutos, né? Então, são bem parecidos essa ideia da expectativa e da probabilidade. Então, I should arrive in 5 minutes. Eu devo chegar aí em 5 minutos. Mais coisas podem acontecer. Pode ter aí uma espécie de alguma adversidade que faça com que eu atrase, mas a probabilidade de chegar em 5 minutos é grande. Então é isso. Ideia de probabilidade. E agora a gente vai para o should para falar de quê? Frases no passado. A estrutura é should, must have, mais particípio passado. Então, quando a gente fala de should, must have, que é justamente o que a gente vai falar também mais um pouquinho lá no final da aula, que eu vou trazer a vocês umas explicações sobre o shoulda, o woulda e o coulda, que é uma forma informal de usar esses verbos modais. A gente vai dar uma pausa aqui para falar o should e o have. Should have é muito utilizado, porque você tem aí o deve ter ou deveria ter. E aí o próximo verbo que vem logo em seguida, além do have, que é o verbo principal aqui nessa questão, aliás,
verbo principal não, perdão, é o verbo principal esse aqui do particípio passado, porque esse have também vai funcionar aí como uma espécie de auxiliar junto com o should. Então, esse verbo principal, que no caso é o studied, que ele está no particípio passado, que aí é uma forma de flexão do verbo que você ainda não viu comigo, só vai ver lá no segundo ano, a gente vai usar com o should com essa ideia aqui, ó. You should have studied more, e a tradução é você deveria ter estudado mais, ou você devia ter estudado mais, né? Você deve ter estudado mais não faz sentido, aqui a gente está falando de passado, então deveria, né? Com essa ideia de deveria. You should have studied more. Aconteceu alguma coisa, você não passou no teste, na sua prova, você tirou nota baixa, levou uma bomba, qualquer outra coisa assim, e aí você pensa, poxa, ou alguém fala pra você, you should have studied more. É aquela coisa que você não pode voltar atrás, né? Porque já foi, mas você tem aí uma ideia de passado, de que algo poderia ter sido diferente. Então, you should have studied more. Essa questão do should, must have, mais o verbo no particípio passado. Beleza, o should explicadinho. A gente tem agora umas situações aqui, onde eu vou mostrar pra vocês lá na tela. Eu vou lá na tela para dar uma aumentadinha, porque agora tem bastante informação. Aumenta aí as informações para os alunos verem. Verbos modais que se parecem com should no sentido de obrigação barra necessidade. Porque o should também vai falar de obrigação e necessidade. Obrigação, principalmente essa questão de obrigação, mas só que a obrigação do should, ela é mais tranquila, ela é mais limpinha, ela é menos forte do que a obrigação do must, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu tô tentando aqui pegar minha canetinha, mas eu não tô conseguindo. Vou pedir ajuda para os universitários aqui, para eles me ajudarem a pegar minha canetinha, que não tá funcionando. Mas vamos lá, enquanto isso eu vou falando aqui. Verbos modais que se parecem com should no sentido de obrigação barra necessidade. Como eu falei, o should, ele passa essa ideia também de obrigação. Eu acredito que eu não coloquei nada aqui sobre isso. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Temos expectativa, conselho, recomendação. Não, eu não coloquei nenhuma dessas ideias aqui. Então eu deixei só mesmo para falar dessa ideia. Eu deixei para falar só dessa ideia, gente, só um minutinho. Deixei para falar dessa ideia agora, mas eu acabei não falando muito. Que essa questão do should, com sentido de obrigação, foi... É que eu acabei me atrapalhando aqui, galera, porque agora sim eu tenho a caneta, agora foi. Obrigação. Só que o should com sentido de obrigação, ou seja, esse deve, deveria, ele você já sabe que está embutido o sentido de obrigação. Você deveria parar de falar bobagem. Você deveria, sei lá, fazer alguma outra coisa, com esse sentido de obrigação. Só que a obrigação não é uma obrigação tão forte quanto a do must. A ideia do must como obrigação é muito mais forte do que a do should. Então, é uma coisa mais leve, tá? Então, olha só. O must é o nosso ter que, né? Que acabei colocando tem que, mas é o ter que, mas ele principalmente o precisa, o deve, precisa, deve, o must com essas traduções, ele faz uma recomendação mais firme, podendo ser uma ordem, ou seja, essa ideia de obrigação, né? Podendo ser uma ordem, essa ideia de obrigação. You must go home now, você deve ir para casa agora, você precisa ir para casa agora. E é uma coisa que é mais forte do que you should go home now, que é já tem uma ideia aí mais leve, já não é uma obrigação tão forte. O have to, que a gente viu todos esses dois aqui na aula passada, o have to, na verdade, a gente até viu lá na aula da aula 23, na aula do have to have, é o nosso ter que. Ele é mais ter que do que o must, tá? Acabei colocando o R aqui para arrumar. Que diz que você deve fazer algo, mas sem o peso de must. Então, ele também não tem o peso de must. Ele já tem uma leve forma de falar. Então, you have to go, você tem que ir. Não que você é obrigado a ir, mas alguma coisa faz com que você tenha que ir, no sentido de que vai ser melhor para você. Você vai, enfim,
vai se atrasar para algo importante, mas não é exatamente uma ordem, uma obrigação, tá? Temos aqui uma frase, you should study to be succeed, ou seja, você deve estudar para se tornar, para ter sucesso, né? Para não, é melhor para ter sucesso, se tornar não tem nada a ver, para ter sucesso. Então esse should com essa ideia aí de uma obrigação, necessidade, mas mais leve do que o must, tá? Então, assim, não é algo você deve mesmo, assim, você faz se você quiser, mas aí é uma recomendação muito boa que a gente está dando para você, mas não é exatamente uma espécie de obrigação fortíssima, tudo bem? Então, essa é outra ideia do should. Além disso, tem essa questão do should aqui que eu comentei lá na aula 24 com vocês, que além de should, em inglês também podemos usar a estrutura ought to, que é aquela que a gente viu lá na aula 24, que é esse verbo modal que é o único que existe com esse to aqui. Por quê? Esse ought to, ele é usado para expressar a mesma ideia do should. A diferença entre o uso dessas duas formas verbais é que o ought to, ele indica um tratamento de maior formalidade. Por isso que eu acabo não usando ele bastante. Que eu acabo não usando ele bastante é bom, que eu acabo não usando ele de fato. Então, além de falar sobre conselho, opiniões, probabilidade, arrependimento, conselho, opinião, probabilidade, exatamente, arrependimento e obrigação, né? A gente também pode usar esse ought to para ficar no lugar de should em algumas situações, sim, porque ele fala sobre conselhos, opiniões, e aqui a gente tem o should para falar de quê? De conselho, recomendação, opinião. A gente tem o should também para falar de quê? De, cadê? Probabilidade, assim como ought to. E a questão também de obrigação, que o ought to também lhe dá essa ideia, beleza? Então a gente pode sim substituir um pelo outro, se você quiser. O should pelo ought to pelo should. Mas eu diria que eu não substituo, porque eu prefiro somente usar o should. Muito bem? É isso. Essa foi a parte do should, esse verbo modal bem interessante, um dos mais utilizados. E a gente agora vai para o would. Would é outro verbo modal também bastante utilizado da língua inglesa. E eu tô falando assim, não sei porquê. E eu gosto muito dele. E ele, muita gente não sabe, ele tem alguns significados. Ele, inclusive, vai fazer parte de... não é a única aula que a gente vai ter com ele, a gente vai ter ainda umas outras aulas com ele. Ele, acredito que aqui mesmo no primeiro ano, no segundo ano não. No segundo ano também ele aparece em algumas situações, ele aparece em algumas matérias que nós vamos estudar, que a gente também vai fazer, vou mostrar aqui para vocês algumas situações que a gente só vai estudar lá no segundo ano, nessa parte aqui do would. Então ele é muito utilizado em várias searas do inglês. E aí a gente vai começar a falar do primeiro, que eu acho que é o mais importante aqui, do básico. O primeiro que é o básico, que é o seguinte. O would é utilizado para fazermos o pedido educado. Um pedido educado. E detalhe, além de ser um pedido educado, tem um detalhe muito simples, que é o seguinte. A gente tem o costume de chegar aqui e falar o seguinte, falar assim, eu quero tal prato de comida, a gente vai num restaurante, chama o garçom e fala, eu quero um tal prato de comida, eu quero, sei lá, uma Coca-Cola, eu quero uma água. Lá, eles não têm esse costume de falar isso. Então, eles vão usar essa estrutura de I would like. Ou seja, I'd like, que é como tá bem aqui, ó. I'd like. Esse I'd like é, na verdade, a estrutura de I would like. Esse D aqui, nada mais é que esse verbo modal todinho aqui, que foi embora tudinho, só sobrou o D para contar a história, né? É a forma contracta deste verbo modal quando ele fica junto com o pronome pessoal. Então, ele é o verbo modal que consegue fazer essa situação. Os outros verbos não, mas modais. Mas esse verbo aqui a gente consegue colocar ele da forma contracta no pronome pessoal, ficando I'd. Eu prefiro falar somente na primeira pessoa do singular. Quando vai para a segunda pessoa em diante, eu gosto de falar you would, she would e assim por diante. Aqui você tem essa ideia de colocar na contração também na terceira pessoa e nas outras pessoas. Eu não gosto de falar she'd, eu prefiro falar she would, mas eu trouxe para vocês para mostrar. Então, a gente não pode, né? Eu falo não pode porque soa muito grosseiro você chegar e falar lá no restaurante, em algum lugar, e falar
eu quero, I want. Não. Eles vão sempre usar essa estrutura de I would like. Eu gostaria. Que vai ficar com essa ideia de gostaria. Falaria, entenderia. Então, would, ele traz essa carga justamente para o fim do verbo. Ou seja, o would, esse verbo modal, hoje ele vai trazer essa carga para o fim do verbo. Ele não vai ter exatamente uma tradução. Então, ao invés lá do should, dos outros verbos modais, que tem uma tradução, esse aqui é o único que não tem exatamente uma tradução. Ele vai ter uma carga ao fim do verbo principal, que no caso aqui vai ser like. Like é curtir, gostar, e quando ele tá com would vai ficar gostaria. Se fosse o verbo falar, falaria. Comeria, mas não somente essa terminação, tá? Então não fique somente pensando que é só sobre isso. Mas vamos lá. I'd like a glass of water, please. Eu gostaria de um quê? De uma garrafa de água, por favor. Olha a imagem aí. She'd like to join us for a picnic. Ela gostaria de se juntar com a gente para um piquenique. She would like to join us for a picnic. Então, a gente tem aqui o verbo like como verbo principal, tá? A gente tem o to join aqui, que é outro verbo, que é o verbo que não está conjugado. É um terceiro verbo para fazer parte da nossa frase, porque a gente está falando de ela gostaria de se juntar a gente para um piquenique, com a gente para um piquenique. Para fazer ofertas ou convites também, a gente vai utilizar o verbo would, para fazer ofertas ou convites. Então, eu tenho aqui duas perguntas e para isso eu vou lá falar com vocês sobre essas perguntas lá na tela. Let's go? Vamos lá para a tela? Vamos lá para a tela, me lande lá para a tela, me transporte para a tela, porque a gente vai falar sobre isso aqui, ó. What would you like to eat, /drink, /have? Eu tô falando assim brincando, tá? Que é barra, que aqui é slash drink, /have. Então, what would you like to eat, or what would you like to drink, or what would you like to have? Ou seja, o que você gostaria de comer, de beber, ou então como um todo, de uma forma geral, você usa o have, que você sabe muito bem que para falar de alimentação, como breakfast, lunch, dinner, que são as refeições importantes do dia, você vai usar o verbo have para falar isso. Então, a gente pode usar ele como um todo também para fazer ofertas em relação à comida, tá? Não só comida, não, que a gente está falando de oferta aqui, mas a oferta aqui, no caso, a ideia é de comida, que a gente está falando de comer, beber, e o have como forma geral desses dois aqui, de comer e de beber. Tudo bem? Então, isso aqui é uma pergunta, e o would passa para frente do sujeito, como todos os verbos modais fazem, só que aqui a gente tem um pronome interrogativo que veio antes do verbo modal. Isso vai acontecer, tudo bem? Quando tem um pronome interrogativo, porque não é uma pergunta de sim ou não. Na segunda pergunta, eu tenho aqui um convite. Would they like to go camping with us next weekend? Ou seja, eles ou elas gostariam de ir acampar com a gente no próximo final de semana? Would they like to go camping with us next weekend? É isso, gente. Para ofertas e convites também o would é utilizado, além de um pedido educado. Primeira parte sobre o would está sendo feita. Vamos para a segunda. Would também era terceira, né? Porque agora o terceiro uso desse would vai ser o seguinte: para expressar hábitos ou costumes no passado. Sim, a gente inclusive vai ter uma aula sobre isso. Acredito que lá na terceira temporada, a gente vai falar de used to, que é justamente uma matéria que vai falar sobre hábitos ou costumes no passado, coisas que costumavam acontecer no passado frequentemente, mas não acontecem mais. Tudo bem? E uma das palavras que a gente pode utilizar para falar isso é o would, além também do used to, que é o que a gente vai usar mais, inclusive, porque esse used to, ele dá para ser usado com todos os tipos de verbos, né? Com os verbos de estado, com os verbos de ação. Já o would somente com verbos de estado, somente com verbo de ação, não de estado, tudo bem? Os de estado são os verbos como believe, que é acreditar, dentre outros verbos que nós vamos deixar para falar sobre isso lá na aula, tá? Porque é uma aula que é curta, então não vou falar muito sobre isso aqui, senão chegar na aula já não vai ter muito o que falar. Então, para expressar hábitos ou costumes no passado, eu tenho aqui a frase: I would visit my grandmother every summer at her countryside house. Então, o que acontece aqui? O would vai se juntar com o meu verbo principal, que é o visit, só que agora eu não vou mais falar eu visitaria, eu vou falar eu visitaria.
visitava, porque a gente está falando de coisas no passado. E quando você fala visitaria, já não vai dar essa ideia de passado nessa situação aqui, tudo bem? Então, I would visit vai ser a ideia de eu visitava. Então, o verbo visit, vai ter essa ideia, né, de visitar, mas o would vai dar essa carga de ava no final do verbo visit. Então, visitava, ok? Então, eu visitava minha avó todo verão na casa de campo dela. E isso era uma coisa que eu fazia no passado, eu tinha esse costume, provavelmente porque eu era criança, eu tinha outra vida, agora eu não faço mais. E aqui, quando eu era criança, when I was a kid, inclusive, muito comum usar nessa questão aí de falar de hábitos no passado, quando você era criança, usar essa frase aqui, esse início, when I was a kid, tanto no início da frase quanto no final. I would play outside every day. Ou seja, quando eu era criança, eu brincava lá fora todos os dias. Ou então poderia dizer, eu brincava lá fora todos os dias. I would play outside every day when I was a kid. Tanto faz, não tem problema. E aí esse brincava é aqui o would play. O brincar, que é play, tocar, jogar. E esse would vai dar essa carga no final desse verbo com esse sentido de ava. Brincava, no caso tocava, jogava, porque o play carrega todas essas traduções, né? Vamos lá para a próxima situação do would. O would também vai ser usado em uma situação hipotética, que inclusive é uma matéria que a gente ainda vai estudar, chamada Second Conditional e Third Conditional. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já estudou a Zero Conditional ainda agora, nessas últimas aulas que se passaram. Aí a Second Conditional ainda vai ser agora no primeiro ano, mas lá pra frente, acredito na terceira unidade, porque a gente ainda tem a First Conditional para falar. E essa Third Conditional vocês só vão estudar somente lá no terceiro ano é bom, somente lá no segundo ano. Então, essa questão de situação hipotética é para falar de uma coisa que não tem como você voltar atrás. Ficou lá atrás, não tem como você mudar. Mesmo que ela tenha uma base de algo que realmente existiu, fica aí no campo da questão de ser hipotético, né? De você no imaginário. Então, olha só essa frase para você entender melhor. Não vou falar muito sobre isso, porque isso aqui são matérias que a gente vai estudar, tá entendendo? Então, não vou explicar muito sobre isso. Só estou explicando para vocês que esse would também é utilizado nessas questões. Então, olha lá. If I had understood the instructions properly, I would have passed the exam. Então, aqui eu tenho uma estrutura bem diferente do que vocês estão acostumadas. Temos aqui a conjunção se, você já viu isso aqui comigo lá na Zero Conditional, mas eu tenho aqui uma estrutura verbal diferente que você não viu ainda, que é uma estrutura verbal que você só vai ver lá no segundo ano, tá? Que é a questão aí do passado perfeito. Então, se eu tivesse estudado, melhor, entendido que é um verbo no particípio passado, as instruções propriamente, I would have passed. Então, o que é isso? Eu teria passado no teste, no exame. E aí o would aqui fica junto com o meu verbo have, com essa ideia de eu teria, I would have, eu teria passado o exame. Gente, tem tanta coisa para falar ainda e ela já tá acabando. Essa aula vai passar do tempo, tá? Já vou logo avisando a vocês. Vamos continuar aqui. If Anna could, she would drink Coke every day. Ou seja, every day tá aqui junto, mas é separado, tá, gente? Foi erro de conjugação. Olha o erro de conjugação. Conjugação é bom. Eu tô culpada, eu tô falando tanto de verbo que até na hora de falar sobre outra coisa, o verbo vira na minha cabeça. Conjugação não, erro de digitação. Aí é a diferença da palavra. If Anna could, she would drink Coke every day. Então, se a Ana pudesse, ela beberia Coca todo dia. E aqui a gente já está falando aqui da segunda condicional e aqui a gente está falando da terceira condicional, que são coisas que a gente vai estudar ainda mais pra frente. Também fala de possibilidade, o verbo would. Olha só, I'd go myself, but I'm too busy. Ou seja, eu iria, mas eu estou muito ocupada. E eu não estou falando de nada no passado, eu estou falando de quê? De coisas no futuro aqui. Eu estou, que é o verbo to be no presente, muito ocupada. Eu iria. Esse D aqui você sabe que é o seu verbo modal, só que ele está na sua forma contractar.
Eu não sei se eu trouxe aqui para vocês alguma frase com o verbo would na negação. Deixa eu ver aqui. Por enquanto, nada na negação. Vamos para outra situação do would aqui, para a gente fechar essa situação, que é a última situação do would que a gente vai ver. Relembrando lá, a gente viu ele com sentido de quê? De pedido educado, que a gente sabe que só faz esse tipo de pedido lá, aqui a gente fala eu quero um copo de água, eu quero isso, eu quero aquilo. Aqui, para ofertas e convites também você vai usar o would. Essa é a forma básica do would. Para expressar hábitos ou costumes no passado, que é uma aula que a gente vai ter ainda sobre isso. Usar situações hipotéticas, que é a segunda condicional e a terceira condicional, que a gente viu aqui uma frase com cada uma delas. Possibilidade, né? Eu poderia ir, né? I would go myself, eu poderia ir. Poderia é bom, né? Eu iria, né? Eu mesma iria, mas eu estou muito ocupada. É uma possibilidade, mas eu não vou, porque eu estou muito ocupada. E aí a gente tem aqui a última forma de would, que ele é o passado de will. Olha só que doideira. O will é um verbo modal que a gente vai ter uma aula sobre ele, mas somente na seara de futuro. Eu ainda vou fazer uma aula lá para os próximos anos, se der tudo certo, que eu vou falar um pouco mais do will também em outras searas. Mas, basicamente, o will ele é o responsável do futuro nos tempos simples. E aí, o would, ele seria o passado desse verbo will. E isso vai acontecer, por exemplo, na reported speech, que é uma matéria que a gente só vai estudar lá no segundo ano, que é o discurso indireto. A gente fala de discurso direto e discurso indireto. E aí eu tenho aqui, ó, he said he would come. Aí aqui esse meu would, eu não vou traduzir para falava, andava, eu vou falar aquele início que eu comentei com vocês, né? Que é o seguinte, ele disse que ele iria, que ele viria, que he would come, que ele viria. Então vai ter essa ideia de ia no final, que é o passado de will. Acontece muito na reported speech. Você não está entendendo o reported speech agora, não tem problema. Essa matéria vai ser lá no segundo ano. Se você quiser entender o que é reported speech, procure sobre isso na internet, que não vai ter tempo para explicar. A gente está 2 minutos da aula acabar. Mas isso acontece porque vai cair uma linha aí do tempo verbal, e quando cai essa linha no tempo verbal, de will eu vou passar para would na hora de reportar um discurso de alguém que falou com outras palavras usando o will, né? Quando a pessoa fala I will come, aí eu vou repetir o que ela disse, eu vou falar, ela disse que ela viria, e não ela disse eu irei, porque eu não estou repetindo com as palavras dela, eu estou falando do meu ponto de vista. É mais ou menos isso, mas vai chegar o momento de a gente aprender sobre o reported speech lá pra frente. Our plan isn't going to work, ou seja, nosso plano não vai funcionar. Aí alguém fala o seguinte, vai responder essa informação aqui. Eu nunca pensei que funcionaria. I never thought it would. E esse would aqui, ele tá sozinho, perceba, ele tá sem nenhum outro verbo do lado. Por quê? Porque mesmo assim, ele tá fazendo menção à palavra work, ao verbo to work, que aqui tá com a ideia de funcionar. Sim, o verbo to work, além de trabalhar, também significa funcionar. E, aliás, os verbos, eles têm significados diferentes de acordo com o contexto. Você vai aprendendo aos poucos. Então, aqui, nosso plano não vai funcionar. Aí alguém disse, eu nunca pensei que funcionaria, mesmo só tendo would. Mas para você entender, eu poderia colocar aqui would work, que aí vai ter essa ideia de funcionaria. Então dá muito para você usar também com essa questão do verbo modal sozinho, sem o verbo principal, quando você tem essa sequência aí de uma conversa, de uma informação que já foi dita, e aí dá para ser entendido. Muito bem? Então, would é usado como passado de will, com essa ideia de ia, viria no final. E para finalizar, a gente tem essa informação aqui do shoulda, do woulda e coulda, que eu falei lá no início da aula, que a gente teve o título de shoulda, woulda. O que é isso? E ainda adicionei aqui o coulda, sem colocar vírgula, né? Sempre esqueço uma vírgulazinha, né? Para variar. Então, o que são essas 3 palavrinhas? Elas são expressões informais que significam should have, would have e could have. É uma forma de contração dessas 2 palavras. Que 2 palavras são essas? O should mais o have, o would mais o have, e esse modal could mais o verbo have. Então, você usa eles de uma forma assim, informal. Ao invés de falar should have, você fala shoulda. É bem informal, tá, gente? Só para deixar bem claro. E o should have, como a gente viu lá no início da aula,
diz o que deveríamos ter feito. Deveria ter feito, porque esse feito aqui é que vem logo em seguida vem um verbo logo em seguida, e esse verbo é o verbo no particípio passado. A gente mostrou bem aqui, ó, o verbo no particípio passado. Por isso que eu falei feito, porque feito está no particípio passado, não é fazido. Fazido não existe, tá? Pelo amor de Dadá. Então temos aqui, should have é o que deveríamos ter feito. I should have stayed more last night. Ou seja, eu deveria ter ficado mais noite passada. E esse feito é o tal do ficado, ter ficado mais. Would have é o que teríamos feito também. Afinal de contas, aqui a gente está falando agora de teríamos, porque é o ter que apresenta aqui a tradução maior, porque o would não tem exatamente uma tradução, ao contrário de should e could. Lembra? Então, por isso que eu fico com ter aqui e coloco esse íamos no final. Muito bem? E o have aqui acaba não tendo tradução nenhuma, e sim deveríamos. Entendeu? Aqui, o could have é o seguinte. Mas antes do could have eu tenho que comentar a frase, certo? Had I known there was going to be an oral exam, I would have practiced more. Então, o que ele fala aqui? Se eu tivesse sabido que teria um exame oral, eu teria praticado mais. I would have, eu teria practiced, praticado more, mais. E o could have com essa ideia de quê? De que poderíamos ter feito. Poderíamos porque o could vai significar essa ideia de poderíamos, que é o passado de can. E o feito por quê? Porque a gente está falando de quê? De um verbo no particípio passado, e o verbo agora vai ser o verbo, cadê ele? Cadê ele? É o verbo spend, esse bem aqui, spend, que é gastado. O que diz aqui? If you would, cadê? Would não. If you had warned me, se você tivesse me avisado, you would be late, que você se atrasaria. I could have spent more time sleeping. Eu poderia ter o quê? O feito vai ser o quê? Gastado? Não vai ser gastado aqui não, porque aqui a ideia é a questão do dormir. Então, apesar de spend ser essa ideia de gastado, eu vou falar na seguinte situação. I could have spent more time sleeping. Ou seja, eu poderia ter passado mais tempo dormindo, porque o spent vai ter essa ideia aqui de passado, porque eu tô falando de dormindo, passado mais tempo dormindo. E aí, se você não está entendendo nada dessas estruturas aqui, não se preocupe, porque são estruturas que você ainda não viu comigo, essas estruturas todinhas aqui que pode parecer difícil para você. Relaxa, menos o there was, né? São estruturas que você ainda vai estudar comigo lá no segundo ano, são estruturas mais difíceis gramaticalmente falando. Então, eu só estou mostrando para você o que é esse shoulda, woulda e coulda, né, no inglês. Vamos praticar, só temos duas questões rapidinho, let's practice. Só para finalizar, vou responder bem rapidão aqui para vocês. Veja aí, if I had your number, se eu tivesse o seu número, alguma coisa, call you tomorrow. Ou seja, eu tenho aqui uma estrutura de quê? De conditional, de condicional, porque eu tenho if, e a gente sabe que a gente viu sobre condicional também nessa aula rapidinho. A gente viu sobre a segunda condicional e a terceira condicional, rapidinho, que usa aí um certo verbo modal. E qual é o verbo modal que eu vou utilizar aí? Qual é o verbo modal que eu vou utilizar? Então, veja bem, se eu tivesse o seu número, eu posso ligar para você? Eu deveria ligar para você? Ou eu posso ligar para você de novo? Eu coloquei o posso duas vezes, na verdade seria o could aqui. Poderia ligar para você, ou eu ligaria para você, porque o would, na verdade, não tem a tradução, ele colocaria a carga aqui no call. É obviamente a letra C. I would call you, por causa do contexto, né? Se eu tivesse o seu número, if I had your number, I would call you tomorrow. Eu ligaria para você amanhã. Amanhã, uma coisa que ainda não aconteceu. E na 2, como é que você falaria com seu amigo para pedir uma ajuda com o dever de casa? Vamos lá, vou finalizar essa lá na frente com vocês. Essa aqui tá muito fácil, que diz o seguinte. Veja bem, temos aí todas essas 4 alternativas. Mostra lá as alternativas para mim, por favor. Mostra as alternativas, exatamente. Could you help me with my homework? Mesma frase. Can you help me with my homework?
Should you help me with my homework? Or would you help me with my homework? Então, todas estão falando de ajudar com a minha atividade de casa. Na verdade, aqui você vai ter mais de uma questão correta e eu não errei não, tá? Eu fiz de propósito, porque aqui você vai falar com o seu amigo para pedir uma ajuda. E o seu amigo é de forma informal, né? Então, assim, você poderia usar o could, você poderia usar o can e você poderia usar o would, essas três opções. A letra C é uma opção que você não usaria, porque não tem nada a ver com pedir ajuda para fazer algo. Mas as outras alternativas, A, B e D, perdão, sim, você poderia usar. Só que detalhe, a resposta assim mais bacaninha seria a B, que é o can, porque você está falando com um amigo, então tem que ser de uma forma informal. Geralmente é de uma forma informal. O could já é uma forma mais educada e o would mais educada ainda. Então é isso. Peguei para vocês as nossas referências e a aula de verbos modais acabou a partir de agora, mas a gente ainda tem uma revisão e algumas atividades. Espero que vocês tenham aprendido. Quem tiver interesse e mais vontade de aprender, pesquisa. E é isso. See you next class. Bye bye.